Olá, pessoal! Então, na semana passada, nós falamos aí sobre plano cartesiano. Foi colocado para vocês uma lista de exercícios. E aí, então, eu vou fazer com vocês aí a correção desses exercícios. Então, o exercício número 1, ele pede para localizar os pares ordenados no plano cartesiano abaixo. Então, eu tenho aqui 5 pares de pontos. E aqui eu tenho meu plano cartesiano para fazer a localização desses pontos. Então, lembrando, no plano cartesiano, o eixo horizontal é o eixo X, o eixo vertical é o eixo Y. O X também é chamado de abscissa e o Y é chamado de ordenada. No par ordenado, o primeiro valor sempre é referente ao X e o segundo valor é referente ao Y. Então, não se esqueça, primeiro o X, depois o Y. Então, lá na letra A, nós temos o par, menos 9 e 4. Menos 9x. Então, eu tenho aqui o encontro dos eixos coordenados. A parte direita aqui da minha reta horizontal é x positivo, a esquerda x negativo. Eixo vertical acima y positivo e abaixo y negativo. Então, eu tenho que localizar o valor menos 9. Então, nosso eixo aqui, nosso plano já está ordenado, então eu vou lá encontrar o 9, que está aqui. Preciso do y de valor 4, está aqui. Então, nós vamos fazer um pontilhado do menos 9 até eu atingir o pontilhado vindo aqui do eixo y. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, 8 para x, então parte positiva, meu 8 está aqui. 3 para o y, parte positiva, está aqui. Então, meu pontilhado tem que se encontrar para que eu tenha o meu ponto aqui marcado. Então, eu tenho um ponto aqui, coordenadas 8 e 3. Letra C, 0 e menos 3. Então, lembrando, uma das coordenadas tem valor 0, eu vou marcar sobre aquela cujo valor é diferente de 0. Então, aqui seria meu x 0 e meu y menos 3. Então, o y menos 3 eu vou marcar sobre o eixo y. Meu ponto pertence ao eixo. Letra D, menos 4 para x, tá aqui. Menos 9 para o y, tá aqui. Então, vamos fazer o pontilhado do menos 4 em direção ao menos 9. Vem com o pontilhado menos 9, encontrou, tá aqui localizado o nosso ponto. Depois eu tenho 8 e 0. 8 para x, 0 para y. Então, vou marcar onde? Sobre o 8. Como o meu 8 é o valor para x, ele vai ficar marcado sobre o meu eixo x. Então, temos aí o exercício número 1. Pronto. Exercício 2. Determinar as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano. O que significa determinar as coordenadas? Identificar o meu par ordenado, ou seja, verificar quem é o valor de x e quem é o valor de y para aquele ponto que apareceu lá no meu plano. Então, vamos seguir aqui a nossa ordem. Eu tenho um ponto A. Desço aqui o meu pontilhado em direção ao x, então o x para esse ponto é 3. Sigo o meu pontilhado em direção ao y, meu y aqui vale 2. Então, meu ponto A tem coordenadas 3 e 2. Ponto B. Então, eu tenho em direção ao eixo x, valor 1. Em direção ao eixo y, valor menos 1. Então, meu ponto tem coordenadas 1 e menos 1. Ponto C. Eu tenho aqui em direção ao x, menos 3. Em direção ao y, valor 4. Ponto D. Em direção ao x, eu tenho o valor menos 1. Em direção ao y, eu tenho o valor menos 3. E eu tenho um ponto E que está marcado sobre o meu eixo x.
Então, sobre o meu eixo X, em qual valor? 2. Se eu tenho um ponto marcado sobre o eixo X, significa que o valor do meu Y é 0. Número 3. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Então, nós vimos aí que o nosso plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, não é isso? Lembrando lá da aula passada. Eu tenho aqui X positivo, e aí eu começo a numerar os quadrantes em sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, aqui no primeiro quadrante, lembrando, o meu X é positivo e o meu Y também é positivo. Então, eu tenho um ponto cujas coordenadas são positivas. No segundo quadrante, eu tenho X negativo e Y positivo. Então, eu tenho um ponto cujas coordenadas têm sinal negativo e positivo. E lembra de seguir a ordem. Primeiro X, segundo o Y. No terceiro quadrante, eu tenho X e Y com valores negativos. E aqui no quarto quadrante, eu tenho X positivo e o meu Y negativo. Então, voltando lá à nossa questão. Letra A, eu tenho 2 números aqui, 2 valores de coordenadas negativas. X negativo e Y negativo. Então, eu tenho um ponto localizado no terceiro quadrante. Na letra B, eu tenho 2 valores positivos. 3 positivo, 1 positivo. Então, eu tenho um ponto localizado no primeiro quadrante. Aqui na letra C, eu tenho um ponto onde o valor do X é 0 e o valor do Y é 6. Para eu marcar esse ponto no meu plano, esse ponto vai estar marcado sobre o eixo Y. Então, esse ponto não pertence a quadrante, ele é ponto que pertence ao eixo. Então, ponto pertencente ao eixo Y. Por que ele é ponto do eixo? Porque uma das coordenadas tem valor 0. Na letra D, eu tenho 8 positivo, 7 negativo. Então, ó, meu X está positivo e o meu Y está negativo. Então, eu tenho um ponto localizado no quarto quadrante. Aqui eu tenho 9 positivo e 3 negativo. Então, novamente, meu ponto está localizado no quarto quadrante. Qualquer dúvida, é só você montar um plano cartesiano e localizar esses pontos aqui que você vai identificar aí os seus referidos quadrantes.